Você se pega levantando para ir ao banheiro várias vezes durante a noite? Aquela sensação de frustração quando o despertador interno da sua bexiga toca, interrompendo um sono que parecia tão bom? Eu sei bem como é. Muitos de nós, depois de uma certa idade, começamos a aceitar isso como uma parte inevitável do envelhecimento. Mas e se eu te dissesse que existe um erro comum, quase imperceptível, que a maioria de nós comete e que é o verdadeiro culpado por essas noites agitadas? Essa realidade dolorosa de ter o sono picado, acordar cansado e sentir que nunca realmente descansou, não precisa ser a sua. Não é apenas uma questão de conforto, é sobre a sua energia diária, a sua clareza mental e a sua qualidade de vida. O segredo para noites mais tranquilas pode estar em ajustes simples, mas poderosos, que pouca gente conhece ou pratica corretamente. Não é sobre mágica, mas sobre entender como o seu corpo funciona e como pequenas mudanças podem fazer uma diferença gigantesca. Neste vídeo, vamos desvendar esse mistério e explorar hábitos simples e eficazes que podem te ajudar a ter noites de sono tranquilas, sem interrupções. Você vai descobrir não apenas o erro principal, mas também estratégias práticas que pode começar a aplicar hoje mesmo. Fique até o final, porque vou compartilhar algo que vai te surpreender e que pode mudar suas noites para sempre, te dando de volta o controle sobre o seu descanso e bem-estar. Vamos começar com o grande culpado, o erro número 1 que a maioria de nós comete sem nem mesmo perceber que está sabotando seu próprio sono. Estou falando do horário e do tipo de líquidos que consumimos, principalmente nas horas que antecedem o nosso descanso. É muito comum, ao final do dia, depois de um jantar, sentirmos aquela sede e pegarmos um copo d'água, ou talvez um chá para relaxar, ou até mesmo um cafezinho para esticar a conversa. O problema não é a hidratação em si, que é fundamental para a nossa saúde em qualquer idade, mas sim a concentração e o momento em que essa hidratação acontece. Pense comigo, seu corpo é uma máquina inteligente, mas ele precisa de um tempo para processar tudo o que você ingere. Se você enche o tanque de líquidos pouco antes de deitar, é natural que a bexiga se encha mais rapidamente enquanto você está tentando dormir. E o que é pior, alguns líquidos são diuréticos, o que significa que eles estimulam ainda mais a produção de urina pelos rins. O café, o chá preto, o refrigerante e, claro, o álcool são grandes exemplos disso. Muitas pessoas têm o hábito de tomar uma taça de vinho ou uma cerveja para relaxar à noite, mas o álcool, além de prejudicar a qualidade do sono profundo, é um potente diurético. Ele faz com que seus rins trabalhem mais para eliminar líquidos, e isso se traduz em mais idas ao banheiro durante a madrugada. A mesma coisa acontece com a cafeína. Mesmo que você tome seu café ou chá da tarde, a cafeína pode permanecer no seu sistema por horas, afetando não só a sua capacidade de pegar no sono, mas também a sua bexiga. A solução para esse erro principal é bastante direta, mas requer um pouco de disciplina e planejamento. A regra de ouro é distribuir a ingestão de água ao longo do dia e começar a diminuir a quantidade de líquidos umas 2 a 3 horas antes de ir para a cama. Isso não significa que você deve se desidratar. Pelo contrário, a desidratação diurna é outro erro que muitos cometem. Se você não bebe água suficiente durante o dia, seu corpo pode tentar compensar à noite, o que também te faria acordar com sede e a necessidade de urinar. A chave é a moderação e o timing. Que tal começar o dia com um bom copo de água, manter uma garrafinha por perto e ir bebendo pequenas quantidades regularmente até o meio da tarde? Assim, você se hidrata adequadamente e dá tempo para o seu corpo processar tudo antes da hora de dormir. Se sentir sede à noite, opte por pequenos goles de água, apenas o suficiente para molhar a boca, ou um chá de ervas sem cafeína,
como camomila ou melissa, que podem até ajudar no relaxamento sem sobrecarregar sua bexiga. Agora, vamos falar de um segundo aspecto crucial que muitas vezes é negligenciado: a importância da hidratação diurna e a técnica do pé alto para quem sofre com inchaço. Você já notou que suas pernas e tornozelos incham um pouco ao longo do dia, especialmente se você passa muito tempo em pé ou sentado? Isso é o que chamamos de edema, um acúmulo de líquido nos tecidos. Durante o dia, a gravidade faz com que esse líquido se acumule nas partes mais baixas do corpo. O problema surge quando você se deita para dormir. Ao assumir uma posição horizontal, a gravidade deixa de puxar esse líquido para baixo e ele começa a ser reabsorvido pelo seu sistema circulatório. E para onde ele vai? Para os rins, que então trabalham para filtrá-lo e transformá-lo em urina. É como se o seu corpo estivesse correndo atrás do prejuízo durante a noite, tentando eliminar todo o excesso de líquido que se acumulou durante o dia. É por isso que, mesmo que você não beba muito líquido antes de dormir, ainda pode acordar com a necessidade urgente de ir ao banheiro. Seu corpo está simplesmente processando o líquido que estava estacionado nas suas pernas. A solução para isso envolve duas frentes: a hidratação adequada durante o dia e a gestão do inchaço. Primeiro, certifique-se de que está bebendo água suficiente durante o dia. Parece contraditório, não é? Beber mais para urinar menos à noite? Mas a verdade é que se você está cronicamente desidratado, seu corpo tenta reter líquidos de forma mais eficiente, o que pode levar a picos de eliminação quando você finalmente se hidrata. Beber água de forma consistente e em pequenas quantidades ao longo do dia ajuda a manter o equilíbrio hídrico do corpo, evitando essa urgência noturna. Segundo, para o inchaço nas pernas, a técnica do pé alto pode ser uma aliada poderosa. Isso significa elevar suas pernas por cerca de 30 a 60 minutos no final da tarde ou no início da noite, antes de se deitar. Você pode fazer isso deitando-se no sofá, com as pernas apoiadas em almofadas ou na parede, de forma que fiquem acima do nível do coração. Essa simples ação ajuda a direcionar o líquido acumulado das suas pernas de volta para a circulação e para os rins, enquanto você ainda está acordado, dando ao seu corpo tempo para processá-lo e eliminá-lo. Antes da hora de dormir. Outra opção, se o inchaço for um problema persistente, é usar meias de compressão durante o dia. Elas ajudam a evitar o acúmulo excessivo de líquido nas pernas. Mas atenção, sempre consulte um médico antes de iniciar o uso de meias de compressão, para garantir que são adequadas para a sua condição. Ao aplicar essas estratégias, você estará trabalhando com o seu corpo, e não contra ele, para ter noites mais tranquilas. Agora que já falamos sobre o grande erro do timing dos líquidos e a importância de gerenciar o inchaço diurno, vamos mergulhar em outros hábitos que podem ser os seus melhores amigos na busca por um sono ininterrupto. Continuando nossa jornada rumo a noites mais tranquilas, vamos mergulhar em um terceiro hábito muitas vezes esquecido, mas crucial para a saúde da sua bexiga: a atenção à sua alimentação e a identificação de possíveis irritantes da bexiga. Assim como certos líquidos, alguns alimentos podem ter um impacto significativo na frequência urinária, especialmente para pessoas com bexiga mais sensível ou com o passar dos anos. Não é incomum que, sem percebermos, estejamos consumindo alimentos que agem como verdadeiros agitadores da nossa bexiga, levando-nos a ir ao banheiro mais vezes do que o necessário, inclusive durante a noite. Alimentos muito ácidos, por exemplo, como tomates e seus derivados, molho de tomate, ketchup, frutas cítricas, laranja, limão, toranja e vinagre,
podem irritar o revestimento da bexiga. Da mesma forma, comidas muito picantes ou com temperos fortes, chocolate, adoçantes artificiais e até mesmo alguns laticínios podem ser gatilhos para algumas pessoas. O que é um problema para um, pode não ser para outro. Por isso, a chave aqui é a autoobservação. Uma excelente maneira de identificar esses gatilhos é manter um pequeno diário alimentar por uma semana ou 2. Anote tudo o que você come e bebe, e ao lado, registre as vezes que sentiu uma urgência maior para urinar ou se teve mais idas ao banheiro à noite. Com o tempo, você pode começar a notar um padrão, associando certos alimentos a um aumento da frequência urinária. Uma vez identificados, você pode tentar reduzir ou eliminar esses alimentos da sua dieta por um período e observar se há uma melhora. Isso não significa que você nunca mais poderá comer essas coisas, mas sim que pode gerenciá-las, talvez consumindo-as em menor quantidade e, idealmente, não perto da hora de dormir. Optar por uma dieta rica em fibras, frutas e vegetais mais suaves e proteínas magras contribui para a saúde geral do trato urinário e para um bom funcionamento intestinal, que também está relacionado à pressão sobre a bexiga. Em seguida, um quarto hábito que pode parecer um pouco técnico, mas que é incrivelmente eficaz e acessível a todos: o fortalecimento do assoalho pélvico, ou os famosos exercícios de Kegel. Você pode estar pensando, mas o que isso tem a ver com acordar para fazer xixi à noite? Pois bem, o assoalho pélvico é um conjunto de músculos que sustenta a bexiga, o intestino e, nas mulheres, o útero. Com o tempo, o envelhecimento, gravidez e outros fatores, esses músculos podem enfraquecer. Um assoalho pélvico forte ajuda a manter a bexiga no lugar e a controlar o fluxo de urina, dando-lhe mais tempo para chegar ao banheiro e controlando melhor a urgência. Fazer os exercícios de Kegel é simples, e você pode praticá-los em qualquer lugar, a qualquer hora, sem que ninguém perceba. Para identificar os músculos corretos, imagine que você está tentando parar o fluxo de urina ou segurar um pum. Esses são os músculos que você deve contrair. Uma vez identificados, a técnica é a seguinte: contraia os músculos do assoalho pélvico e segure por cerca de 5 segundos. Depois, relaxe por 5 segundos. Comece fazendo 10 repetições, 3 vezes ao dia. Com o tempo, você pode aumentar a duração da contração para 10 segundos e o número de repetições. A consistência é a chave. Pode levar algumas semanas ou meses para você sentir os benefícios, mas eles são duradouros e vão muito além de apenas reduzir as idas noturnas ao banheiro, contribuindo para uma melhor saúde íntima e controle da bexiga em geral. Conversar com um fisioterapeuta especializado em assoalho pélvico pode ser muito útil para aprender a técnica correta e maximizar os resultados. Para finalizar esta parte, vamos abordar um quinto hábito que complementa tudo o que já falamos: a rotina da bexiga antes de dormir. Muitas vezes, vamos ao banheiro uma vez antes de deitar e achamos que é o suficiente. Mas nosso corpo nem sempre esvazia completamente a bexiga na primeira tentativa. É aí que entra a técnica da micção dupla. Funciona assim: vá ao banheiro e esvazie a bexiga como de costume. Em seguida, espere alguns minutos, relaxe e tente esvaziar a bexiga novamente. Pode ser que um pouco mais de urina ainda esteja lá e você consiga eliminá-la. Essa pequena estratégia garante que sua bexiga esteja o mais vazia possível antes de você se deitar, reduzindo as chances de acordar logo depois. Além da micção dupla, estabelecer um horário fixo para ir ao banheiro antes de se deitar, mesmo que você não sinta uma urgência extrema, pode ser muito benéfico. Crie um ritual. Depois do jantar, faça suas atividades noturnas e uns 30 a 45 minutos antes de ir para a cama,
faça a micção dupla. Isso treina sua bexiga e seu corpo para um padrão, o que pode levar a menos surpresas noturnas. Lembre-se, esses hábitos se constroem mutuamente. A combinação de gerenciar seus líquidos, prestar atenção na dieta, fortalecer o assoalho pélvico e adotar uma rotina inteligente antes de dormir pode realmente transformar suas noites. Em breve, vamos amarrar todas essas pontas e revelar a surpresa que pode ser a peça final do seu quebra-cabeça do sono. Chegamos ao final da nossa conversa, e eu espero que você esteja sentindo a mesma esperança e empoderamento que eu sinto ao compartilhar essas informações. Recapitulando, vimos que o erro principal por trás de muitas noites agitadas é o timing e o tipo de líquidos que consumimos, especialmente perto da hora de dormir. Aprendemos a importância de hidratar-se bem durante o dia e a diminuir a ingestão à noite, evitando diuréticos como café, chá e álcool. Também exploramos como a gestão do inchaço nas pernas, com a técnica do pé alto ou meias de compressão, pode prevenir que o excesso de líquido seja processado durante o seu sono. Falamos sobre como sua alimentação pode ser uma grande aliada ou inimiga da sua bexiga, identificando irritantes como alimentos ácidos ou picantes, e a importância de um diário alimentar. Descobrimos o poder transformador dos exercícios de Kegel para fortalecer o assoalho pélvico e melhorar o controle da bexiga, e a inteligência da micção dupla e de uma rotina pré-sono para garantir que sua bexiga esteja o mais vazia possível. Lembre-se, pequenas mudanças podem fazer uma diferença gigantesca para a sua saúde e felicidade. Não encare essas sugestões como mais uma lista de tarefas, mas sim como ferramentas gentis para reconquistar suas noites de sono. A jornada para um sono melhor é contínua, e cada passo que você dá é um investimento em você mesmo. E agora, para o que prometi, aquela surpresa que pode mudar suas noites para sempre e que é, talvez, o ponto mais importante de toda a nossa conversa. Embora todas essas dicas sejam extremamente eficazes para a maioria das pessoas, e eu te encorajo a experimentá-las, é crucial entender que, em alguns casos, acordar para urinar à noite pode ser um sinal de algo mais profundo. Sim, o que te surpreenderá é que a noctúria, ou seja, acordar para ir ao banheiro frequentemente à noite, pode ser um sintoma de condições de saúde subjacentes que merecem atenção médica. Por exemplo, um aumento significativo na frequência urinária, tanto de dia quanto de noite, pode ser um sinal de diabetes não controlada, onde o corpo tenta eliminar o excesso de açúcar através da urina. Em homens, problemas na próstata, como a hiperplasia prostática benigna, HPB, são uma causa muito comum de interrupções noturnas, pois a próstata aumentada pode pressionar a uretra e a bexiga, dificultando o esvaziamento completo. Infecções urinárias, embora mais frequentemente associadas à dor e ardência, também podem manifestar-se com um aumento da urgência e frequência. Condições cardíacas, como a insuficiência cardíaca congestiva, podem causar acúmulo de líquidos durante o dia, que são então processados pelos rins à noite, exatamente como discutimos com o inchaço nas pernas. Até mesmo a apneia do sono, uma condição em que a respiração é interrompida durante o sono, pode levar a uma maior produção de urina à noite. Minha mensagem aqui não é para te assustar, mas para te empoderar com conhecimento. Se você aplicou essas dicas por algumas semanas e não percebeu uma melhora significativa, ou se a frequência urinária é acompanhada de outros sintomas, como dor, febre, mudanças no fluxo urinário ou um cansaço extremo, é fundamental conversar com seu médico. Ele ou ela poderá fazer uma avaliação completa, pedir exames se necessário e identificar se há alguma condição subjacente que precise de tratamento específico. Essas dicas
são um excelente ponto de partida para o autocuidado, mas elas não substituem o diagnóstico e a orientação profissional. A verdadeira surpresa é que muitas vezes a solução pode ser mais simples do que imaginamos, mas precisa da perspectiva médica para ser plenamente compreendida. Lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Com um pouco de atenção, as estratégias certas e, quando necessário, o apoio de um profissional de saúde, suas noites podem ser muito mais tranquilas e restauradoras. Eu adoraria saber sua experiência. Você já tentou alguma dessas dicas? Ou tem alguma outra que funcionou para você e que gostaria de compartilhar? Por favor, deixe sua história ou suas perguntas nos comentários abaixo. Sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação. Se este vídeo te trouxe algum valor, se ele te deu uma nova perspectiva sobre suas noites, por favor, deixe o seu gostei e se inscreva no canal para não perder mais dicas valiosas como estas. Ative o sininho para ser notificado sempre que tivermos um novo vídeo. Seu apoio me ajuda a continuar criando conteúdo que pode fazer a diferença na vida de tantas pessoas. Viva sua melhor vida em cada idade, com noites de sono abençoadas e dias cheios de energia. Um grande abraço e até a próxima.